Olá, bom dia, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja tudo bem. Estamos em mais uma segunda-feira, mais um dia dessa série maravilhosa, Chamados por Jesus. Você foi chamado por Jesus, eu fui chamado, nós atendemos o chamado de Jesus e devemos permanecer fiéis a Ele até o fim, porque a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você quer ser salvo? Olha, eu tenho certeza que sim. Eu também quero, então eu quero permanecer fiel a Jesus. Essa é até uma frase para a gente colocar aqui no chat, vem? Vamos colocar, coloca aqui no chat. Eu quero permanecer fiel a Jesus. Se você sente esse chamado para ser fiel a Jesus, coloca aqui no chat. Ou então no comentário, se você que não está assistindo o culto ao vivo. Eu quero ser fiel a Jesus. Tá bom? Coloca aqui no chat o comentário, declarando a tua fidelidade ao Senhor. E queremos ficar com Ele, atender ao seu chamado por todos os dias de nossas vidas. Vamos ler o texto bíblico que serve para a base da oração e da mensagem de hoje, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, amém. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com base nesta palavra, nós vamos nos ajoelhar, orar e buscar a presença de Deus nesse momento. Bendito Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, pela graça e oportunidade de poder começar, de poder iniciar mais um culto matinal nessa manhã abençoada de segunda-feira. De coração, Senhor, muito, muito obrigado. Entregamos a Ti nossas vidas, entregamos a Ti nossos corações para receber a Tua palavra, porque sabemos que nós não viveremos somente do alimento que perece, mas viveremos, Senhor, através da Tua palavra, daquilo que sai da Tua boca para os nossos corações. E abrimos esses nossos corações para receber a Tua palavra. Venha e faça a morada em nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha, não esqueça de colocar aqui no chat seu pedido de oração, a sua gratidão, tá bom? E declarar aqui o teu amor por Jesus. Você que foi chamado por Ele, você que sente que não pode viver sem Ele, declare aqui nos comentários o teu amor por Jesus, tá bom? Lembrando que nós não estamos lendo, né? Nessas últimas semanas não estamos lendo os pedidos de oração, mas você pode colocar no teu caderninho de oração os pedidos pelos quais você vai orar no dia de hoje e também durante a semana. E você que não está assistindo o culto ao vivo, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, porque nós passamos aqui diariamente para ver os comentários de vocês e para orar por vocês, tá bom? Vocês são muito importantes para nós e principalmente para o Senhor. Agora, abramos nossos corações para receber a palavra de Deus. Olá, irmãos, tudo bem? Nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre a palavra de Deus, sobre Deus em si, e com certeza vai fazer muito sentido para você esse estudo. Meu nome é Gabriel Galindo e eu estou aqui juntamente com a Nicole Estima. E hoje nós iremos aprender um pouco sobre a matéria que nós estudamos lá na Escola Missionária, que se chama Teologia Sistemática. E que é muito importante. E nós vamos usar como texto base para esse nosso estudo, onde está escrito no livro de João, no capítulo 17, no versículo 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Neste momento, se nós pararmos para analisar bem essa passagem, nós vemos que Jesus ele nos promete a vida eterna para todo aquele que conhece a Deus. E nós, para conhecermos a Deus, precisamos aprender mais
sobre a teologia sistemática, porque esse é exatamente o objetivo dessa matéria. Nós vamos passar alguns pontos sobre essa matéria e depois nós vamos comentar um pouquinho sobre ela, tá? Teologia sistemática começa com a doutrina de Deus e inclui com a doutrina do futuro. Como as ciências naturais, as 7 divisões da teologia sistemática são designadas por nomes derivados de palavras gregas, tá? E esses 7 pontos são, vou compartilhar com vocês. Primeiro deles, teologia, a doutrina de Deus. Segundo ponto, antropologia, a doutrina do homem. Terceiro, a martiologia, a doutrina do pecado. Quarto ponto, a cristologia, a doutrina de Cristo. Quinto ponto, soteriologia, a doutrina da salvação. Sexto ponto, eclesiologia, a doutrina da igreja. E o sétimo ponto, escatologia, a doutrina do futuro. Então, essas 7 grandes divisões da teologia sistemática, em ordem, né? E nós vamos falar rapidamente um pouquinho sobre cada uma delas e parentar para o ponto-alvo que nós queremos comentar com vocês mais ao final. Para nós entendermos melhor essas palavras, que na verdade são muito difíceis, nós devemos entrar um pouco no estudo da língua grega. Acho que todos sabemos que logia significa estudo, ou então um aprendizado que nós temos. A partir disso, nós vemos claramente a palavra que remete ao que nós iremos estudar. Por exemplo, antropologia. Antropo significa homem, e logia, como nós já sabemos, é o estudo. Então, seria o estudo do homem. Então, nós percebemos aqui que as palavras gregas elas estão muito ligadas com a Bíblia e também com todo o sentido da teologia. Exatamente. E conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais nós estudarmos mais, muito mais nós vamos crescer como cristãos, estar mais próximo do céu. Mas o assunto Deus, né, que é o estudo que nós estamos falando hoje, é importantíssimo para que nós possamos compreender cada vez melhor o que é Deus, o que Ele faz, o que é para nós. Antes de passarmos aqui para o próximo ponto, vou ler uma parte para vocês que diz assim: o arranjo em 7 partes da teologia sistemática é a ordem em que estas doutrinas recebem especial atenção na Bíblia. Então nós vemos que esse assunto na Bíblia é muito falado e que tem muitos ensinamentos para nós. O Velho Testamento apresenta bastante material sobre a natureza de Deus, a natureza do homem e a origem do pecado. As doutrinas de Cristo, salvação, igreja e futuro são enfatizadas sucessivamente no Novo Testamento. Então nós vemos a importância de cada dia mais estudarmos a palavra de Deus para poder compreendermos melhor. Isso vai nos ajudar a crescer como cristãos e nos aproximar cada dia mais da Canaã celestial. E nós vamos falar agora também o ponto-alvo dessa nossa conversa agora, que nós vamos comentar sobre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus, tá? Gravem, prestem bastante atenção neste ponto, que nós vamos entender melhor. Aqueles pontos que Deus não se comunica com nós, que são coisas que é de Deus, e aqueles pontos que Ele deixa de uma forma fácil para a comunicação humana, para que possamos entender, e a Nicole vai passar um pouquinho para vocês. Então, como nós podemos ver, a teologia sistemática, ela fala sobre toda a Bíblia. E ela resume a Bíblia em 7 pontos, como o Gabriel havia falado anteriormente. Sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis, nós podemos ver o primeiro ponto, incomunicável, que é a imutabilidade de Deus. Em Salmos, no capítulo 33, no versículo 11, diz que o conselho do Senhor permanece para sempre, e os pensamentos de seu coração são para todas as gerações. Então nós vemos aqui que o quê? Deus não muda. Em Malaquias fala, eu sou Deus e eu não mudo. Então, a imutabilidade de Deus. E por que isso é um atributo que não é comunicável a nós? Porque nós somos pecadores e tendentes a erros. E automaticamente nós mudamos de opinião, mudamos de perspectiva. Já Deus não. Ele tem os seus planos traçados e ele nunca irá mudar. Isso aí, alguns pontos da parte incomunicável de Deus. Eternidade, imortalidade, invisível ao homem pecador, onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade, que é o que a Nicole comentou agora. Atributos comunicáveis de Deus para nós: santidade, justiça, misericórdia, bondade, verdade e amor. Nós vivemos num mundo hoje onde
As pessoas comentam muito sobre Deus é amor, Deus é fácil, Deus é simples acesso, Ele está em todos os lugares. A grande verdade é que cada um tem uma compreensão sobre o que é Deus. Mas nós vemos aqui que na Bíblia, Deus deixa com muita clareza para nós o que Ele é nesses dois pontos. Tanto na parte incomunicável, Ele deixa com clareza o que é a eternidade. Deus é eterno, vive para sempre, sempre viveu. A questão da imortalidade, nunca morre, Ele é a fonte da vida, que passa para os anjos e outros seres não caídos, né? Invisível ao pecador. Somos pecador, não temos condições de ver a Deus, seremos fulminados imediatamente, né? A onipresença, Deus está em todos os lugares. Onisciência, Ele sabe de tudo, o tempo todo e para sempre, e sempre, né? A onipotência, Deus é poderoso. Então Ele tem todo o poder por completo. E a imutabilidade, que a Nicole já comentou, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre os atributos comunicáveis, Nicole? Sim. Então nós vimos que para alguém ou um ser vivo, ser Deus, ele precisa ter todos esses pontos. Quando uma pessoa não tem esses pontos, ela não tem como ser Deus. A partir disso, podemos ver que Deus, ele tem tudo e ele é Deus. Os atributos comunicáveis, como o Gabriel já falou, são o amor, a bondade, a verdade e a misericórdia. Um atributo comunicável que Deus dá a nós constantemente é o amor. Por quê? Porque o amor nada mais é do que Deus. Até porque nós sabemos que Deus é amor. E quando nós lemos em 1 João 4, no versículo 7 ao 11, ele nos fala muito bem sobre isso. Ele diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco, porque por esta causa, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. E nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Vemos aqui claramente que Deus é amor, até porque ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós, mesmo antes de nascermos. E quando nós temos amor para nós mesmos e também para com o nosso próximo, nós estaremos compartilhando Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então esse atributo de Deus tão maravilhoso, tão perfeito, tão incomunicável, ele comunicou a nós. Então é muito gratificante sabermos disso. E outro ponto comunicável que eu gostaria de destacar com vocês sobre um dos atributos comunicáveis, que também é muito importante, é sobre a bondade de Deus. Deus ele tem nos proporcionado inúmeras bênçãos. E nós podemos proporcionar bênçãos para as outras pessoas também. No livro de Salmos, no capítulo 34, no versículo 8, diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Da mesma forma que Deus nos abençoa, nós podemos abençoar a outros. Da mesma forma com que as pessoas ficam gratas a Deus por ter ajudado nos mínimos detalhes, as pessoas podem ficar gratas conosco por nós ajudarmos ela em um momento de dificuldade ou em algum momento que ela estiver passando por tristeza ou qualquer outro tipo de aflição. Então Deus ele nos proporciona atributos que, na verdade, se você for parar para analisar, são incomunicáveis, são impossíveis. Mas Deus ele nos dá todos esses atributos comunicáveis para que nós possamos cada dia ser mais semelhantes a Ele. Amém. Muito bem explicado, né? Outros dois pontos para encerrar dos comunicáveis: justiça e santidade. Deus é um Deus santo, devemos ter reverência ao falarmos o nome de Deus, ao estudar as Escrituras, tudo voltado a Deus, devemos ter muita reverência. A parte da justiça, nós vivemos num mundo onde as pessoas falam muito somente da parte do amor de Deus, que é uma parte comunicável, mas a justiça também é comunicável. Deus é Deus de amor, morreu por nós na cruz do Calvário, mas ele também é um Deus justo, um Deus de justiça. Quando nós plantamos limão, colhemos limão. Quando nós plantamos uva, colhemos uva. Isso é uma das provas da justiça de Deus. Isso vale trazendo para a nossa vida, né? Nós podemos escolher exatamente as sementes que nós plantamos. Esse livro, A Plenitude da Divindade, é uma leitura muito boa que fala, no geral, sobre tudo sobre Deus. E para encerrarmos
esse nosso bate-papo, essa nossa conversa agora, ficar bem claro para nós que os atributos incomunicáveis também têm pontos de comunicáveis para nós. E toda a parte do atributo comunicável, que é o que nós falamos agora, ele também tem pontos incomunicáveis. Isso é Deus. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus que está bem acima de toda a nossa capacidade e compreensão. Mas tudo o que nós precisamos para nos salvar em relação a Deus foi revelado nas Escrituras Sagradas. Muito obrigado por você ter nos assistido e compartilhe esse vídeo para outras pessoas também, para que possam entender cada dia mais sobre Deus. Amém, amém. Muito obrigado, Senhor, por essa preciosíssima mensagem. E obrigado por você também, por ter ficado conosco até aqui. Obrigado pelo joinha que você deu. Obrigado pelo compartilhamento. Obrigado pelos comentários. Isso é muito importante para nós, para o crescimento desse canal. Nós vamos, nesse momento, buscar a presença de Deus com uma oração. Convido você a ajoelhar-se. Se você puder, claro, ajoelhar-se juntamente comigo. Santo Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ter passado esses minutos na Tua presença. Mais uma vez abrimos nossos corações e te suplicamos, Senhor, que o Senhor venha fazer morada neles. Entre em nossas vidas, entre em nossas casas, entre em nossos lares, entre em nossos corações, ó Deus. E transforma nossas vidas por completo. Nós ouvimos o Teu chamado e queremos permanecer fiéis a Ti até o último dia de nossas vidas aqui na terra. E sabemos que quando nossas vidas aqui na terra, quando a nossa vida aqui na terra chegar ao fim, nós temos a esperança de morar uma eternidade com o Senhor. Para todos sempre queremos Te seguir, para todos sempre queremos estar ao Teu lado. Suplico a Deus, em especial, nesse momento, pelos pedidos de oração que foram postados no culto ao vivo e também nos comentários aqui desse vídeo. Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas demandas, as nossas lutas, as nossas carências e urgências. Por isso eu te suplico, a Deus, age em nosso favor. Age em favor, Senhor, de todas as pessoas que tanto suplicam os Teus favores, as Tuas bênçãos. Tenha misericórdia de cada um de nós. E vá adiante, desimpedindo, Senhor, todo o embaraço, tirando toda a enfermidade, tirando, Senhor, toda a discórdia, tirando todo o ressentimento dos corações que tanto precisam do Teu amor. Entra na vida dessas pessoas e transforma, Deus, a vida delas por completo. Nós te pedimos essas bênçãos no nome precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Esperamos você amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Mamãe, espero a senhora amanhã, tá bom? Um beijo. Até amanhã. Pra sempre